Boa noite, a paz do Senhor, amada igreja. Último dia da campanha, né? Santificai-vos no Senhor. Glória a Deus. Estamos firmes nessa campanha. Então a palavra hoje, que o Senhor me tocou no coração desde a semana passada, né? Estava conversando com o Senhor me escolheu essa palavra e eu tentei trocar de palavra. Hoje eu procurei outros personagens, né? Para que fazia sentido. E o Senhor falou assim, não, eu quero que você prega sobre esse sujeito, né? Então vamos pregar em nome do Senhor Jesus, ministrar essa palavra. A palavra está em Lucas 19, versos 1. O interessante é santificai-vos no Senhor. É uma palavra muito forte, porque nós somos chamados, né, para ser santo. Não é porque a gente somos chamados para ser santos que nós somos santos. Primeiro tem um processo de santificação sobre as nossas vidas. O chamado já está sobre cada um de nós. Basta cada um andar o seu processo. Amém? Vamos pegar Zaqueu, o publicano. Então, entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo diante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois convém eu ficar hoje em tua casa. Ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedava com um homem pecador. Entretanto, Zaqueu se levantou-se e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, restitui 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Amém? O que essa palavra está querendo nos dizer? Para quem conhece Zaqueu, era um publicano, no meio do povo de Israel, dos hebreus, era um ladrão, um traidor. Um homem da mesma linhagem trabalhava para os romanos. Além de ele trabalhar para os romanos, ainda ele tirava um pouco da parte que cabia a ele, pegava por fora. Eu lendo essa passagem, onde que o Senhor ministrou semana passada na minha vida, falei: Senhor, o que quer dizer santificação com Zaqueu, um publicano? Aí o Senhor pegou e me respondeu, falou: é o seguinte, Zaqueu era nada, era um pecador, como muitos de vocês quando vieram para mim. Falei: Senhor, sim, eu sei que ele era um publicano, que era isso, ele aquilo, mas ele foi diante do Senhor. Sim, foi diante do Senhor. Agora espera, quem que chamou Zaqueu? Foi Zaqueu que quis ir ver o Senhor? Ou foi o Senhor que queria ter um encontro com Zaqueu? Foi o Senhor que queria ter um encontro com Zaqueu. Porque o Senhor sabia quem era Zaqueu. Jesus sabia quem era Zaqueu. E o próprio Jesus já tinha tirado Mateus, que é Levi, do meio deles. Então, alguma coisa Levi levou a Zaqueu, falando quem era Jesus. Mas Jesus só passava por ali, ó, no meio deles ali, e todos os publicanos via quem era Jesus. Mas eu creio assim, que o Senhor Jesus, como nós mesmos, nós, pastores, líderes, pessoas de orações, quando a gente queremos orar para uma pessoa se converter, porque a gente não vai direto no ponto, se converta, faça isso, faça aquilo, você é pecador. Eu creio do mesmo jeito que
que ele tirou Levi, que é Mateus, daquele poço que estava, ele começou uma oração intercessória sobre o publicano, porque era o cabeça, era a chave de tudo. Eu creio que através de oração do Senhor e daqueles discípulos, para aqueles publicanos se converter, chegou ao coração de Levi, de Zaqueu. E Zaqueu teve uma sede de ter um encontro com o Senhor. Que a partir do momento que eu creio que Jesus tocou na vida de Mateus, de Levi, começou a ministrar, e todos os publicanos, principalmente esse Zaqueu, quis conhecer quem era Jesus, queria ter uma mudança quem era Jesus, porque viu mudança em Mateus. Quem era Mateus? Depois que Mateus se converteu e estava no caminho do Senhor, eu creio que Mateus, quando a gente se converte, a gente tem um monte de amigos, no trabalho, ou famílias, nós é o primeiro a se converter. O que a gente vai querer? De ir de encontro com essas pessoas. Do jeito que o Senhor me converteu, do jeito que o Senhor me revelou a presença dEle, eu vou derramar essa presença do Senhor sobre a vida daquelas pessoas que eu amo. Eu creio que Levi, Mateus, foi até o encontro com esse homem. E esse homem viu uma mudança. Viu? Porque houve uma mudança, houve um processo, uma santificação na vida de Mateus. Porque nós somos o testemunho vivo sobre essa terra. Nós somos o evangelho do Senhor sobre essa terra. Eu creio sim, tenho certeza que através da mudança de Mateus, Zaqueu teve uma sede de procurar Jesus. E Mateus, aquela sede que ele tinha, que ele queria um anseio tão grande de encontrar com o Senhor Jesus, que não importava ele ser humilhado, passar no meio de uma multidão que odiava ele. Ele passou por um trabalho de humilhação, correndo, se escondendo, mas ele queria ter um encontro com o Senhor. Mesmo que o Senhor mudou Mateus, ele queria ser mudado também. Porque alguém vai atrás de algo se ele tem algum interesse de mudança, de ter alguma coisa, ele tem. Então eu creio e tenho certeza que Zaqueu queria ser mudado. Queria ter essa mesma mudança que Levi teve. Zaqueu queria. E Zaqueu, a palavra narra que Zaqueu saiu correndo no meio de uma multidão, mas como ele era de baixa estatura, ele não podia ver o mestre passar. Então ele preferiu subir numa figueira cheia de espinho, mas ele queria ter um encontro com o Senhor. Ele queria ter uma vida mudada. E a partir do momento que ele sobe lá em cima, ele olha para baixo, o Senhor já tinha visto ele. O Senhor sabia que ele ia estar ali. O Senhor sabia que ele ia ter uma mudança de vida a partir daquele momento. E a hora que ele chega no meio da multidão, vocês podem prestar atenção que várias pessoas tinham, pessoas importantes. Zaqueu era o menor, era o mais ruim da raça ali. Você pode ver que o próprio Senhor fala que ele veio para os doentes, não veio para o sarado. Então a hora que ele vê Zaqueu vê ele e ele vê Zaqueu, o que ele faz? Ele para. Ele podia parar para aquele que é bonzinho, para o outro que é melhorzinho, para qualquer um ele podia parar. Mas o encontro com Jesus, eu creio que através da mudança de Levi, ele queria mudar Zaqueu também. Ele queria que Zaqueu fosse mudado. Aí a partir do momento ele olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desça daí, que eu quero estar na sua casa. Quero ter uma palavra com você, quero ter um encontro com você. Eu quero que você aceite eu de todo o meu coração, que você vai se santificar na caminhada. Você vai saber quem eu sou, quem é você diante de mim. E todos te condenam, mas eu não te condeno. E a palavra fala que Zaqueu desceu rapidinho, já foi para a casa do Senhor e recebeu com alegria. Quem que não está esperando nada recebe outro com alegria? Eu não quero, só quero ver. Eu só quero ver. Não estou querendo levar para minha casa. Só quem quer levar para casa e recebe com alegria. E esse Zaqueu queria ter um encontro com o Senhor, queria ter uma vida modificada, transformada diante do Senhor. Ele queria, faltava o que? Alegria dentro dele. Alegria era um vazio. Ele era um homem muito rico. Ele não precisava de dinheiro. Ele não precisava de saúde. Ele só estava precisando de Jesus. O vazio dele era só Jesus.
Adianta a gente ter muito dinheiro, ser muito poder, mas não ter o Senhor não vai valer nada. E a palavra fala para nós o quê? Ele teve um encontro, ele desceu rapidinho, ele serviu o Senhor Jesus, mas a salvação não entrou na casa dele, a salvação não entrou nele, enquanto ele não falasse a palavra mágica para o Senhor. O Senhor queria saber o coração dele, se o coração dele era verdadeiro, transformado mesmo por dentro. Apesar de que o Senhor Jesus já sabia o coração dele, como já estava, mas queria ouvir a voz dele. Querer que ele queria ser separado para o Senhor. E a partir do momento ele fala assim: Senhor, se eu defraudei, eu vou dar metade das minhas posses para os pobres. Mas se alguma coisa eu roubei de alguém, que ele já tinha roubado, eu devolverei. Eu devolverei em dobro. O próprio Jesus sondou o coração dele. Viu que os olhos deles não estavam mais na riqueza. Não estava mais no poder. Porque o poder dele era o dinheiro. O status dele é ele ser chefe do maioral dos publicanos, dos cobradores de impostos. Ele já se diminuiu. Ele não queria mais o dinheiro não era mais nada. Ele já tinha encontrado o Senhor Jesus. Você viu como é tão importante um processo na vida de uma pessoa? Só dele encontrar o Senhor já separa ele. Zaqueu, tu estás separado. Hoje eu vou estar na tua casa. Você é com você, Zaqueu. O Senhor separa primeiro. Depois ele conversa. A conversa foi fluindo, e ele foi sentindo a glória e a presença do Espírito sobre Jesus. Ele queria ter aquele Jesus por tudo, e na conversa ele foi se santificando. Quem era Jesus? Pela conversar com o Senhor Jesus, ter uma presença, parar, ouvir a voz do Senhor. Ele sabendo que ele tinha um coração vazio, ele era odiado, ele era maltratado, mas ele soube que o Senhor recebeu ele de todo o coração. Deu uma separação. Você é meu, Zaqueu. Mas agora eu vou continuar conversando contigo, Zaqueu. E através daquela conversa houve uma santificação aos poucos. Ele foi aceitando o Senhor Jesus, aceitando o processo do Senhor. O coração foi sendo aquebrantado diante do Senhor. Mesmo os publicanos condenando ele diante do Senhor. Se esse soubesse quem está falando com ele, esse pecador, ele não falaria. A sociedade julga. A sociedade, mas o Senhor Jesus abraça. O pai abraça o filho, mesmo doente ele vem e abraça. Muitos têm nojo daquele leproso, daquele mendigo, mas o Senhor não tem nojo. O Senhor traz perto e acolhe, separa, limpa ele de todas as feridas, traumas que o mundo deixou, toda sujeira, todo o lixo, podridão. O Senhor acolhe aquela pessoa. Tu és meu. E a pessoa, o que ela sente? Ela sente uma grandeza tão grande, um amor imenso. Ninguém falou nunca disso. Sempre fui humilhado, sempre fui taxado ladrão, sempre fui taxado bandido, sempre fui taxado prostituto, sempre fui taxado de qualquer coisa. Mas esse homem não, esse homem me acolheu, me abraçou, me aceitou, não me condenou. Momento nenhum Jesus condena Zaqueu. O Senhor Jesus só queria ter uma conversa com Zaqueu, só queria entrar na casa dele, a casa espiritual dele. Não era casa material, porque o povo estava numa casa material, mas Jesus entrou na casa espiritual dele. Hoje houve uma salvação na tua casa, Zaqueu. Ele se alegrou quando ele sentiu que a casa espiritual dele se encheu, se renovou. Algo estava faltando, ele sentiu, ele foi cheio. Porque a pessoa, para ter uma vida, entrar no processo de santificação, primeiro o Senhor tem que separar ele, escolher ele. Não importa quem que é, se ele sabe falar várias línguas, se ele não sabe falar, se ele é gago, se ele é sujo, se ele é ladrão, o Senhor não escolhe. O Senhor escolhe aquela pessoa que ele quer. É o Senhor que vai transformar ele, o processo dele de santificação. Jesus jamais vai condenar alguém. Ele só vai trazer as pessoas para o caminho.
e vai apresentar no meio daquela multidão, no meio da multidão, de milhares de pessoas esperando o mestre passar. O Senhor Jesus se apresenta no mais pecador entre todos o povo, sobre Zaqueu, para provar quem era Jesus. Era uma multidão muito grande, mas Jesus queria ter um encontro com Zaqueu, e Zaqueu queria ter um encontro com o Senhor. E o Senhor já te convidou. O Senhor quer entrar na nossa casa, na minha casa, na casa de vocês, quer transformar, quer ter um momento sós, para que a santificação comece a andar. Por quê? O que é uma santificação? Santificação, você já está separado para ser santo, mas você ainda não é santo. Você está num processo para ser santo. Então, quando você começa a conhecer o Senhor Jesus, você começa a ler a palavra do Senhor, começa a jejuar, começa a se prostrar diante do Senhor, aí é um processo de santificação na tua vida. Você se santificando o que é? Se limpando. Aquele pecado que você tinha, você não faz mais. Aquelas coisas que eram impuras diante do Senhor, você não faz mais. Porque através da palavra, você está sendo transformado, eu estou sendo transformado. Nós temos um processo, nós ainda estamos num processo de santificação. Eu estou ainda nesse processo. Enquanto a gente estiver sobre essa terra, nós vai estar no processo da santificação, santificar diante do Senhor todos os dias. Porque o Senhor quer que nós sejamos santificados, não só na carne, mas sim no corpo e no espírito. O espírito, a alma e a carne, quer que nós santificamos nos três. Porque há um processo, às vezes você se santifica na alma, mas a carne ainda está com aquelas manias velhas dos pecados, do velho homem. Ele vai trazer os pecados à tona e você não vai conseguir. Então o Senhor quer te trabalhar no espírito, e trabalhar na alma, e trabalhar no corpo. Os três, o Senhor quer fazer uma santificação geral. Aqui eu tirei um ponto aqui, onde que o Senhor vai falar aqui, ó. Em 1 Coríntios 6,11. 1 Coríntios 6,11. Aqui. Eu vou ler aqui no meu. 1 Coríntios, versos 11. Tais foste algum de vós. Não, vou puxar no 10. No 10 é para a gente ter um entendimento que o Senhor está fazendo. Que numa dessas aqui eu me encaixei quando eu fui para o Senhor. Quando o Senhor me trouxe, eu estava numa dessas. No 9. Ou não sabeis que o injusto não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste alguns de vós, como eu fui. Mas vós foi lavasto, foste santificado, mas foste justificado em nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Você entende? Você entende? Eu me identifiquei, numa dessas daí eu me identifiquei. Eu estava quando o Senhor me tirou. E o Senhor me separou. E através do nome do Senhor Jesus eu fui justificado, fui lavado, fui remido pelo sangue do Cordeiro. É muito forte. Zaqueu estava nesse daqui. Zaqueu acho que estava nos 3, 4 aqui. Ele foi justificado, ele foi um homem, foi transformada a vida dele. Porque o Senhor, quando Ele chama nós somos tomados pelo sangue do Senhor Jesus. O Senhor vem com a veste nova e coloca sobre nós. Porque a veste do homem velho, tem que sair fora, tem que ser lançada. A gente tem que ser revestido de uma vestimenta de glória sobre nós, para que o Senhor possa nos fortalecer, para que todos os dias da nossa vida, esse velho homem, essa velha mulher tem que morrer. Porque todo dia que nós acordamos, mesmo nós na presença do Senhor, o inimigo, ele vem tentar o quê? Nessas áreas do velho homem, da velha mulher.
Ele vai atentar nós do nosso passado. Ele não vai resistir enquanto a gente não estiver justificado pelo sangue do Cordeiro, totalmente justificado, tendo força para lutar. O Senhor teve um encontro com esse Zaqueu, mas o encontro com Zaqueu foi um encontro transformador, que a conversa, eu creio que foi uma conversa tão forte que ele abriu mão de tudo. Quem é pegado no dinheiro, um avarento, vai abrir mão? Quem que é um ladrão que vai abrir mão de roubar os outros? Esse homem abriu mão de todas as coisas, diante do Senhor, diante de testemunhas. Ele abriu mão de todo mundo, ele foi tão lavado pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do Senhor Jesus, que ele abriu mão, ele foi transformado imediatamente. Houve um processo assim instantâneo na vida daquele homem. Os olhos dele se abriram para ver a glória do Senhor, ele queria viver o Senhor Jesus. Segundo, segue em paz com todo e santificação. Nós devemos seguir em paz. Em paz, porque sem essas coisas jamais veremos o Senhor. Aquelas coisas que eu falei do corpo, alma e espírito, gente, tem 1 Tessalonicenses 5:23. A gente tem que santificar tanto o corpo, alma e espírito. Os três têm que ser alinhados, justificados diante do Senhor, para que nós possamos ser aceitos. Porque só quando a gente justificamos no nosso espírito, nosso corpo e nossa alma, nós vamos ser um homem ou uma mulher de Deus resistente às tentações desse mundo. Nós vamos ser cheios da glória do Senhor nesse ponto. A gente tem que se afastar de tudo que é mal, porque às vezes o nosso corpo está querendo, igual você faz um jejum. Você fala assim, eu vou fazer um jejum hoje. Quando você fala a palavra jejum, o diabo vem com uma força assim, te dá uma fome, que você jamais, você falou, não era para estar fome. Quando eu faço dieta, eu não sinto nada, fico o dia inteiro. Mas quando você faz jejum, o diabo ataca a carne. Por isso que fala, fortalecer a nossa carne no Senhor Jesus. E fortalecer o nosso espírito, porque quando nós estamos jejuando, o nosso espírito se fortalece. É edificado na presença do Senhor o nosso espírito. O nosso espírito vai falar mais que a vontade da carne. E a nossa alma tem que se aquietar. Conforme nós estamos no espírito, a nossa carne se aquieta. Terceiro, seguir em paz em todos. Está em Hebreus 12:14. Quer ver? Santo. Hebreus 12:14. Seguir em paz com todos, e a santificação sem qual ninguém verá Deus. Resumindo, se a gente não estiver nos caminhos do Senhor, eu li numa passagem aí que fala, acho que em Coríntios também fala, que nós temos que andar no Senhor com uma vida de santificação, ao ponto de a gente olhar para as pessoas, ver como um espelho, ver o espelho do Senhor Jesus na vida dela brilhando. Nós, não a pessoa, mas nós, o nosso olhar tem que ser como espelho, ver o Senhor Jesus, ver a glória do Senhor Jesus na pessoa. Porque se a gente vê as pessoas com o olhar de Jesus, jamais a gente condena, jamais a gente vai criticar essa pessoa. Nós temos que ser esse olhar do Senhor Jesus, esse espelho do Senhor Jesus sobre todos os lugares das nossas vidas. Eu lembro que segunda-feira eu cheguei cansado, segunda-feira passada eu cheguei cansado em casa, mas exausto mesmo. Porque trocou o serviço lá, eu peguei outro serviço mais pesado. Aí eu, debaixo do chuveiro, conversando com o Senhor, eu falei, Senhor, eu sempre falo assim quando eu estou ganhando essas canseiras, Senhor meu Deus, Pai amado e querido, venha sobre mim a tua água, a tua fonte viva e venha e me renova. Tire toda essa canseira, tanto no espírito, na alma, no corpo, leva embora, Senhor. E eu escutei a voz do Senhor me lembrando, bem forte na minha vida, a hora que eu falei para Ele me renovar. Ele me lembrou um caso que eu não lembrava, há 25 anos atrás. Nem crente eu era.
Nem convertido eu era ainda. Ele quis dizer nas palavras dele: eu já te renovei. Falei, como, Senhor? Ele me mostrou um processo da minha vida, quando eu ainda era católico. Eu estava com a imagem, porque eu sempre andei com imagens. Eu estava com uma camisa de imagem, eu andava com um crucifixo desse tamanho, bem grande. Eu andava, era desse jeito. Aí ele me trouxe uma lembrança debaixo do chuveiro, eu com essa camisa, eu com esse crucifixo, entrando num estabelecimento, numa padaria. Eu entrando na padaria, peguei o pão, fiquei na fila. O dono do estabelecimento do outro lado do balcão falou, sabe quando quer falar para você, mas jogando em direto, moendo para outro canto? Não adianta levar ele no peito, mas dentro está vazio. Eu olhei assim, e o cara disfarçou. Falei, é para mim. E o Senhor me fez eu lembrar essa época, há uns 25 anos atrás. Aí eu fui no quarto, se troquei tudo. Aí comecei a conversar com o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, o que quer dizer isso daí? Ele falou, vou te mostrar. Ele falou, você lembra onde que era essa padaria? Falei, não lembro onde é a padaria não. Como que as coisas de Deus é? A transformação. Onde que é essa padaria? Falei, é uma padaria lá perto da Secap. Ele falou, não é lá. Falei, onde que é? A padaria é aonde que é o teu núcleo hoje. Eu tremi. Porque eu não lembrava que era ali. Para mim era a padaria antiga lá embaixo. É aonde teu núcleo hoje era a padaria. Aí eu, uau, Espírito Santo. Falei, tem mais. Eu só troquei o lugar. Falei, como, Senhor, você trocou o lugar? Você lembra que o rapaz estava no balcão assim do outro lado, você está para o lado de fora? Eu só inverti, pus você para dentro. Era o lugar onde que é o púlpito hoje, era o balcão dele. Ele tinha um balcão assim, os pão ficavam assim, e o balcão onde que ele recebia. O Espírito Santo falou assim, aonde que ele estava dentro, agora eu te pus lá dentro. Gente, eu fiquei tremendo, fiquei bobo com as coisas de Deus. Falei, Senhor, eu pedindo para o Senhor me lavar, saiu a canseira na hora, pastor. Saiu a canseira, que era uma coisa que eu não lembrava. Não lembrava assim do lugar, não lembrava da prosa que teve da época, há 25 anos atrás. E eu pedi isso debaixo do chuveiro, Senhor, joga essa água, me lava, me purifica. Me purifica o corpo, a alma, espírito. Ele falou, já fiz tudo isso. Falei, Senhor, aí começou a me ministrar sobre o meu processo, minha santificação, até chegar no altar do Senhor. Aí eu falei, santificação, como Ele me santificou, da onde que eu estava, a vestimenta que eu estava, a fala que foi falada para mim, narrada. Não adianta, 25 anos. Não adianta você andar no peito se dentro está vazio dele. E aquilo foi um estralo. Falei, Senhor Jesus, doeu. A palavra que ele falou na época doeu. Ele disfarçou assim, conversando com outras pessoas. Eu falei, eu sei que é para mim. Aí o Senhor me ministrou essa fala dele. Aí ele falou assim, sabe onde que é? É no núcleo. Sabe onde que é? É onde que é o balcão? Hoje é o púlpito. Hoje você está lá. Quer dizer, aonde foi aquela palavra gerada, ali foi o meu começo no Senhor Jesus. Vocês conhecem como que é uma edificação? É um processo. Ele me tirou de um lugar, mas Ele me colocou em outro lugar. Mas para Ele me ter colocado nesse lugar, eu tive que renunciar. Renunciar às minhas vontades, o meu querer, para fazer a vontade do Senhor. Para eu estar, eu tive que renunciar, me santificar, orar, buscar, pedir perdão para os caminhos que eu andei errado, para as coisas que eu fiz errada. Então houve um processo de santificação na minha vida. Ele me colocou uma veste nova, uma vestimenta nova, que hoje com meus olhos abertos eu vi
o que Ele fez na minha vida, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer na minha vida, através dessa revelação que Ele me trouxe há 25 anos atrás, Ele me trouxe hoje, para me mostrar quem é Ele na minha vida, quem é Ele na vida de cada um de nós. Jamais desiste do sonho do Senhor, jamais desiste. Mesmo que, como esses homens, murmurava diante do Senhor, murmurava diante de Zaqueu, murmura diante de nós, não desiste do chamado, não desiste do processo que nós estamos passando, que nós vamos passar, que é um processo de santificação. E esse processo de santificação, às vezes, nós não vamos gostar, nós vamos querer parar. Nós vamos querer, mais que eu busco, mais que eu me santifico, mais as coisas dão errado, mais as coisas me perturbam. Porque eu falo o seguinte: quando está acontecendo, se você está orando, jejuando, buscando ao Senhor, se você está santificando no caminho do Senhor, o Senhor te escolheu, é motivo de alegria quando algo dá errado na sua vida, algo que o diabo vem tentar. Hoje o diabo vem tentar contra a minha vida no trabalho, trouxe um monte de problema. Os rapazes estavam perto de mim e falaram: só você para aguentar isso. Eu falei: não, o diabo não vai tirar eu da presença de Deus, não. Vou passar, já passei por coisa pior. E fiquei sério, eu fiquei calmo, tranquilo, sério, não murmurei, fiz o serviço, trabalhei, mas não murmurei. Porque eu sei que eu estou num processo de santificação diante do Senhor. Enquanto até a vinda do Senhor, eu vou estar num processo de santificação, porque o inimigo vai nos tirar, tentar nos tirar até no último dia desse processo. No último dia, guarda as tuas forças, até no último dia, porque quando ele souber, o inimigo, saber que você está ficando fraco, ele vai vir com tudo para te derrubar, mas você sabe quem te colocou de pé. É o Senhor Jesus, só Ele para nos levantar, para nos dar força, para abrir os nossos olhos. Os meus olhos estavam fechados para esse dia que eu não lembrava, só Ele foi para me lembrar quem é Ele na minha vida, quem é Ele na vida da igreja. O Ricardo estava lá atrás, era mais um, hoje onde que Ele me colocou? Onde que Ele me colocou? Eu falei: Senhor, eu chorei, eu ri, eu não sabia, virei criança ali. Fiquei criança numa revelação que eu nem imaginava, uma imaginação bem atrás. Aí Ele falou assim: está vendo onde você está? É um processo de santificação na tua vida. E esse é o mesmo processo que você está passando, passou, você vai ter que ajudar muitas pessoas que ainda estão fracas a passar pelo processo de santificação. Você foi escolhido para ajudar as pessoas a passar pelo mesmo processo, não deixar que nenhuma delas se percam, porque a nossa vida vai ser vida de santificação toda a hora. Para que a gente seja salvo, vai ser direto, porque Ele falou assim para Zaqueu que estava salvo, né? Que a salvação tinha entrado nele. Mas havia um processo de santificação. E ali começou um processo. Ficar pobre, dar o dinheiro para todo mundo, não ligava mais pela riqueza, pelo poder. Houve um processo de santificação. Ele entrou no processo. Agora a Bíblia não fala o final dele, mas sabe que ele recebeu o Senhor. E recebeu de todo o coração, e recebeu na casa dele. Recebeu no meio de todos aqueles que envergonhavam ele. Todos que criticavam ele, criminavam ele, xingavam ele, ele recebeu. E recebeu todos eles na casa dele também, para ver quem era Deus na vida deles, para ver que Deus fez. Então por isso, gente, jamais desiste do processo. O processo está dolorido, fica na santificação. Ah, pastor, mas está doendo, está difícil, tu não conhece o que está acontecendo na minha vida, na minha família, no meu trabalho. O Senhor sabe. E eu não sei, mas o Senhor sabe. Se você está firme com o Senhor vai deixar, vai fazer você passar e vai te levar lá na frente e vai te lembrar, como lembrou eu nessa noite. Na segunda-feira de noite Ele me lembrou. Falou: você lembra daquele dia? Vocês vão passar.
Às vezes nós achamos como humano, falamos assim, ó, quem sou eu? A minha pequena força, a minha pequena dificuldade. Mas o Senhor sabe quem é eu, quem é vocês. Sabe aonde que a gente vamos chegar nele. Basta pegar na mão do Senhor. Cada dia tem o seu dia de santificação. Vai passar pelas dificuldades, vai passar assim, dias ruins, vai passando glorificando ao Senhor, vai se enchendo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força, é de glória em glória, de glória. Hoje você recebeu uma glória, oh beleza, não pare, tem outra glória maior. Você vai se santificando, as glórias vão vindo, vão vindo, vão vindo, jamais para. Que o Senhor falou assim, que a maior glória é quando a gente estiver diante dEle, na vida eterna, amém? Vamos ficar de pé, gente. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, que nós sabemos, Senhor Jesus, que jamais a gente vamos desistir, que nós sabemos, Senhor Jesus, que a presença do Senhor sobre as nossas forças é uma fortaleza. Nos ajude no processo de santificação, de ser santo diante das pessoas dessa terra, Senhor, para que todos possam ver nós, Senhor Jesus, o Senhor em nós, Senhor. Que nossos olhos se abrem, Senhor, e não vê nas pessoas condenações, nós tenhamos um olhar de amor, um olhar que só o Senhor tem para dar para cada um de nós, Senhor Jesus. Por isso, Pai, que nessa noite eu te louvo, te glorifico, Senhor, que nós estamos no caminho do processo de santificação. Abençoa cada vida que está aqui, Pai. Tem uns pais queridos, Senhor, que o caminho, Senhor, está meio difícil, que está quase querendo desistir e desanimar, Senhor. Mas o Senhor vai de encontro com cada um deles, pega pela mão, Senhor Jesus, coloque de pé. Fala que é o Senhor que chamou, é o Senhor que escolheu, que o Senhor está com cada um deles nas dificuldades, Senhor. O Senhor vai alegrar cada dia mais a vida deles, Senhor. Por isso nós clamamos e cremos, Senhor, que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus.